Boa noite! Boa noite, pessoal! Corretores de seguros, estamos de volta! Gente, que felicidade estar aqui novamente! Quanto tempo? Deixa eu ir acenando aqui para os corretores que já estão chegando. Essa é a nossa primeira live de 2026. Ó, eu tô nervosa. Deixa eu mandar aviãozinho aqui pro pessoal, convidar todo mundo, porque eu quero essa live hoje lotada. Porque a gente tem muita coisa para falar. Eu também tava com saudade, gente. Oi, Herbert, Wallace. Deixa eu mandar oi aqui para todo mundo. Boa noite, Angélica. Ah, que delícia, gente! Deixa eu mandar aqui para todo mundo. Fique Seguro está entrando. Corretora Asis. Alexandre Frota. Noite, Moisés! Seja bem-vindo! Gente, vamos encaminhando aí para todos os grupos de corretores. Corretores de todas as localidades de Minas Gerais. Todo mundo com saudade. Ah, eu também tava, Angélica. Mas essas pausas são necessárias, né? Eu falo que as pausas são para a gente poder recomeçar com mais energia, com mais vitalidade. E hoje a gente vai falar de um assunto muito especial. A gente vai começar dando as boas-vindas para os corretores de seguros. Esse ano de 2026 a Sincor está preparando muita coisa. Projeto Cidades Protegidas tá no ar e eu quero convidar aqui nossas embaixadoras. Oi, meu filho, tudo bem? Tudo bem? Agora vai lá ficar com o papai que a mamãe tá fazendo live. Beijo, meu amor. Coisas que acontecem, gente. Vamos lá. Ó, vou convidar aqui o Gustavo, nosso presidente. Convidar nossas embaixadoras que vão me ajudar aqui hoje. Mandei aqui aviãozinho pro nosso Gustavo, nosso presida. Vida de mãe, gente, é isso. O filho chegou aqui para falar um oi com a mãe. Frotinha chegou. Recebeu aí, Gu, o convite ou não? Deixa eu mandar para Marília, para Angélica. Colocar nossas embaixadoras aqui. Convidei, foi convite. Angélica, você. Angélica. Oi, oi, oi. Oi, oi, gente. Cadê o Gustavo? O Gustavo não entrou, não. Mandei convite aqui para ele. Angélica, tô feliz demais. Tô Fernandinha, feliz demais. você viu que a live tá tão, você viu que a live tá tão boa hoje que até seu filho quis participar, Não, né? você viu, gente? Vida de mãe é assim, é assim. Ó, o Gustavo não tá conseguindo entrar. Deixa eu mandar o convite de novo para ele. Pera aí, para ver se ele consegue entrar, porque ele hoje é peça fundamental aqui, gente. Tudo bem, Angélica? Tudo jóia, boa noite. Qualquer coisa eu e a Marília desconecta para ele entrar. Às vezes é alguma Vamos, coisa de. não sei aqui, vamos ver aqui, ó, peraí. Vamos mandar aqui pro Gustavo. Até todo mundo conseguir entrar. Agora deu certo. Cadê o presida, gente? Será lá, que vai fazer uma presida. surpresa pra gente? Aparecer assim? Ai, será? Ah lá. Ah lá, gente, a flâmula dele lá no fundo. Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tô chegando de Diamantina agora! Nem troquei de roupa ainda. Acabei de botar o alazão aqui do lado. Tô chegando agora. E já tô com essa sala cheia. Ó, felicidade! Cheia, Gustavo. Bom demais. Cheia. Ai, que legal, gente. Essa animação é Ó, contagiante. colocar esse chapeuzinho
E essa camisa arrepia tudo, arrepia tudo. Isso tem história, isso tem história. Nossa Muita Senhora. história. Ó, boa noite, eu vou contar só uma coisinha para vocês, foi muito interessante. Eu tive uma reunião com um presidente de uma grande seguradora na última quinta-feira, e aí eles queriam conversar sobre o projeto, sobre as entregas e tal. Só um parênteses. Eu falei, olha, nosso objetivo é continuar a jornada que a gente fez em Diamantino e continuar entregando aquele. Ele falou, para a reunião agora. Aquilo que vocês fizeram lá, nunca mais vocês vão fazer de novo, porque eu nunca esqueci o que aconteceu em Diamantina. Palavras de um executivo, de um presidente, de um CEO de uma grande seguradora. Você acredita? Ô, Gustavo, mas ele tem razão, porque eu acho que nem a gente sabia da dimensão do que seria entregue. E nós fizemos uma entrega com tanta responsabilidade, com tanto amor e dedicação, que eu acho que nunca mais o mercado vai sentir o que a gente sentiu ali em Diamantino. Mas eu tô achando, só achando que esse ano nós vamos surpreender muita gente. Tô com essa impressão. Tô com, né, algo está me dizendo que muita gente vai ser surpreendida nas suas muitas cidades que a gente vai visitar em Minas Gerais. Eu tô achando que vem uma coisa aí que nem nós sabemos, porque é Papai do Céu que guia, né? A gente só tem as ideias, as vontades, os apoios. E aqui, aproveitando até para falar, pessoal, que carinho que nós estamos recebendo das empresas que nos apoiaram desde o início, mas esse ano, assim, a gente nem termina de apresentar o projeto, o pessoal está assim, pode contar com a gente. Então aqui, um agradecimento muito especial a todos que já acreditaram no dia do lançamento, que a gente lançou Cidades Protegidas. A gente tivemos quatro empresas que falaram, eu quero a cota principal, e Gustavo, tá tudo certo, nós estamos com vocês, porque o que vocês fizeram já valeu a pena. Ah, isso mesmo. Ó, e depois de um período de pausa, gente, a gente retoma as nossas lives. Sejam todos muito bem-vindos. Esse espaço é para você, corretor de seguros. A gente volta com aquilo que a gente tem de mais importante, a nossa essência, que é o cuidado, o carinho com o corretor de seguros, a responsabilidade e a dedicação do Sincor com todos vocês. Então, sejam bem-vindos, Gustavo, Marília, Angélica, nossas embaixadoras lindas. Estão aqui, Gustavo, as nossas sucessoras de live, né? A gente está preparando aqui, além de novas lideranças, novas apresentadoras para lives aqui do nosso Sincor. Elas guiarão aqui daqui para frente. E eu quero começar fazendo uma pergunta para o Gustavo, para contar para todo mundo que está aqui, quem ainda não sabe, o que é o Cidades Protegidas. Antes de falar o que é o Cidades Protegidas, eu vou aqui aproveitar e falar. Uma coisinha, a Fernanda falou muito bem sobre lideranças, sobre o futuro do Sincor. A Fernanda é uma prova viva de que a gente tem sido sempre preocupado em preparar o futuro das nossas lideranças. A Fernanda era desconhecida no Sincor, entrou como embaixadora, voluntariou, hoje aí é a nossa diretora social e está fazendo um trabalho de início de mandato simplesmente magnífico. E começou como embaixadora, né? Foi para as lives, e depois aprimorou o padrão de comunicação dela e virou hoje esse fenômeno. E nós estamos com duas aqui que já são fenômenos de comunicação nas redes sociais. Essas aqui, gente. Angélica e Marília, eu vou falar com vocês. Quem não segue essas meninas, por favor, sigam, porque as nossas lives elas têm um volume agora e elas reverberam durante muito tempo, não só na íntegra como nos cortes, né? Então, pessoal, se vocês não seguirem essas três moças que estão aqui, vocês estão perdendo um conteúdo riquíssimo, de cada uma com o seu jeitinho, com o seu profissionalismo e com as suas entregas, que tem feito a diferença. Por isso que elas foram convidadas a liderar as lives, porque já é a mesma coisa da Fernanda. Vai nas lives, vão aprendendo a essência de trabalhar pela coletividade e assumem o Sincor adiante aí. Essa mulherada é que vai tomar conta do mundo. Aproveitando, já faço um convite para essas duas aqui, Fernanda. Elas não sabem ainda, mas vocês vão ser convidados a participar de um evento lindo das mulheres na polícia, que vai acontecer no final do mês de maio, onde nós vamos ter uma bancada exclusivamente feminina.
uma mesa somente de mulheres, corretoras de seguros e todas embaixadoras, e no caso a Fernanda, que já é diretora, o restante são embaixadoras. Vocês vão compor, já vocês vão receber esse convite, deixa para depois. Então, isso aí é uma novidade, vocês duas vão adorar, viu? A gente fez reunião às 3 horas da tarde, gente. O Gustavo já tá aqui contando a novidade pra vocês. Mas, Fernanda, eu consigo esconder alguma coisa, Fernanda? Eu não dou conta. Não dá conta, eu ainda nem contei para os meninos ainda. Vou contar para vocês depois, gente. Eu ia falar isso, assim, Gustavo não pode guardar, a gente não pode contar segredo nenhum para ele, porque ele fala para todo mundo. Mas, gente, segredo não é comigo, não. Ainda mais quando é coisa boa. Tem gente que fica propagando coisa ruim, eu não. Eu não falo bobagem. Quando é coisa boa, eu não seguro mesmo, não. Então, se quer contar segredo para mim, não existe. Já estou avisando. Olha, mas, Fernanda, respondendo a sua pergunta... protegidas. O que é isso? O que são? O povo quer saber. Deixa eu contar para vocês. Tudo começou com o Corretora Real, um projeto disruptivo numa cidade histórica, que ele teve a primeira edição o ano passado e a gente vai ter a segunda edição em 2028. Para por aqui, que depois a gente conta mais sobre isso. Mas, quando a gente teve essa ideia de fazer uma jornada na cidade histórica de Diamantina, que é o início da Estrada Real, a gente precisou de conversar com a prefeitura, com o secretariado, Câmara Municipal, todo mundo quis entender. Aquele negócio, né? Nós somos corretores de seguros, aí tivemos que explicar quem somos, o que comemos, o que fazemos, qual é o nosso trabalho, mais ou menos aquela brincadeirinha, mas é verdade. Por quê? Porque nós somos muito importantes para a sociedade, transformamos vidas, mas, enquanto entidade, enquanto representatividade institucional, a gente é um ser desconhecido. Que a gente trabalha muito bem, cuida de todo mundo e fica caladinho atrás dos muros. Então, o que nós fizemos? Fomos apresentar à Prefeitura de Diamantina, que é uma cidade importante, a capital do Vale do Jequitinhonha, falando do trabalho dos corretores de seguros. Esses 4 aqui representados, mas que somos mais de 13 mil no estado de Minas Gerais, mostrando as centenas de soluções que nós temos. Começamos a falar dos pilares das políticas públicas em relação à saúde, educação, infraestrutura e segurança pública, né? E falamos as soluções que a gente tem para auxiliar cada um desses pilares. Falamos da telemedicina, do seguro de vida, participar da antessala de licitação, ajudar que os editais sejam mais bem confeccionados para que as obras não parem, porque muitas são as obras que param ou que não saem do papel, porque o edital é mal executado. Então, o corretor de seguro especialista, ele pode trabalhar na antessala de licitação, ajudando que os editais sejam bem formulados e tenham aderência com os contratos de seguro vigentes no nosso país. E aí a gente foi mostrando esse universo enorme, né? A gente cuida de pessoas, de famílias, de empresas, de sucessão, de saúde, de responsabilidades, de obras públicas, de automóveis, igrejas, transporte, tudo. E quando a gente começou a apresentar toda essa jornada de proteção que nós temos, especialistas em cada área e alguns generalistas, a Prefeitura de Diamantina falou, peraí, vocês têm que falar isso para todo mundo, ninguém sabe que existe essa quantidade de soluções que vocês estão apresentando aqui. Por quê? Quando a gente falou da telemedicina, o impacto da telemedicina, só um exemplo para vocês entenderem. Olha, a telemedicina, quando a gente mostrou para a prefeitura, imagina uma prefeitura de uma cidade de 10 mil habitantes, quando você fala em 3 mil famílias aproximadamente, implementa a telemedicina para toda a população. Gente, nós temos 853 municípios, dos quais um número grande de municípios não tem unidade de saúde que atenda situações do dia a dia. Aí você tem que ter um município mais próximo, que tem lá uma jardineira, um ônibus, às vezes nem é uma infraestrutura de transporte adequada, né? Que pega 150 quilômetros para ir lá buscar aquela família e fazer um atendimento primário de algo que é simples. Aí você tira aquela criança da escola, se for uma criança, algum parente que estaria trabalhando para acompanhar aquela criança. Então, ou seja, você impacta no aspecto social, no impacto educacional, no impacto econômico, que alguém deixa de trabalhar. Então, olha só, demos o exemplo da telemedicina que impacta
em tanta coisa ao mesmo tempo, e fomos apresentando todas essas soluções. E a prefeitura pediu para a gente, pô, mas peraí, nós representamos 54 cidades do Vale do Jequitinhonha somente na área de saúde, e 26 municípios na área de educação. A gente gostaria que vocês pudessem apresentar todas essas soluções para as cidades do Vale do Jequitinhonha. Não era algo planejado, vamos ser aqui muito sinceros, só que a gente foi apresentar para a cidade onde iríamos fazer aquele evento, que queria nos conhecer, porque Diamantina não tinha turismo de negócios. Foi o primeiro evento importante de turismo de negócios. Aí a gente falou, como é que nós vamos fazer? Que evento? E essa conversa veio, são 54 municípios, falou, vamos fazer um evento em junho, que vai faltar 2 meses, foi 14, 15, se eu não me engano, de junho do ano passado, no meio de junho, vamos fazer um evento para que a gente possa apresentar. Vamos aproveitar, já que a gente tem que fazer a visita técnica com os nossos patrocinadores, aí nós vamos ter que apresentar para as prefeituras, e a gente também convida a iniciativa privada, por exemplo, a Associação Comercial e Industrial, a Associação de Escolas, a igreja, que a igreja tem um peso importante demais nas cidades históricas, né? Aliás, em todo o país, são várias igrejas que são fundamentais, é o templo ali, é o momento do cuidado com o espírito, com o emocional que as pessoas têm. Quem somos nós sem fé, né, gente? A gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então, o que a gente pensou? Vamos chamar todos esses atores, essas entidades, essas que fazem, que são a força da sociedade para conversar. Um momento para a gente conversar com o poder público, um momento com a iniciativa privada, um momento com a igreja, e no dia anterior a gente faz essa visita técnica com a seguradora, a gente faz uma jornada só. E como é que vai chamar isso? Nós vamos falar com várias cidades protegidas. Vamos falar assim, primeiro encontro, cidades protegidas. E aquilo foi assim, uma conversa ainda muito rudimentar, muito incubada, mas quando a gente falou que ia conversar com aquele tanto de gente, a gente falou, bom, peraí, nós temos que preparar, temos que entender, porque essa jornada em Diamantina, a gente falou de meio assim, de bate-pronto, um diálogo não estruturado. E a gente estruturou e automaticamente a gente aprofundou nesse entendimento das soluções. Nesse aprofundamento, a gente descobriu que tinham muito mais soluções aplicáveis aos municípios, e a gente teve uma responsabilidade muito grande de conhecer a história de cada um daqueles municípios do Vale do Jequitinhonha, de entender qual o desafio, assim, sem conversar, mas um preparo de entender o que o Cerro tem de necessidade, o que Diamantina, as outras cidades que vão ali, que fazem parte do Vale do Jequitinhonha, têm de desafios. Claro que sem ouvi-los, mas com um preparo para que a gente não chegasse lá perdido. E a gente viu que tinham muitos desafios, não eram iguais. Às vezes uma cidade de 20 quilômetros de distância da outra, um tem um problema que quando chove alaga, a outra não chove nada. Principalmente quando você vai para o norte de Minas, você tem uma região onde chove muito, aí você tem uma montanha, ou você tem a Serra do Espinhaço, que dali para cima não, parece que a nuvem não passa. E aí é o seguinte, você tem uma cidade aqui, logo ali, aquela ali. Essa aqui inunda, ali não nasce nada. O que nós entendemos com isso? Nossa, nosso estado tem 853 realidades muito distintas. Algumas no aspecto cultural, econômico, social. E aí nasceu uma coisa maravilhosa na nossa cabeça. No sentido de, olha, o tamanho disso. Ao invés da gente trabalhar o que é feito até hoje no mercado de seguros, o que as grandes companhias, quem trabalha com produto, traz pra gente. Corretor, faz um café da manhã, um almoço, vamos fazer cross-sell, upsell, porcaria nenhuma, cross porcaria nenhuma. Nós temos que começar a discutir algo que faça sentido, mas não sob o nosso ponto de vista. Nós precisamos de começar a ouvir mais para poder desenhar de forma muito particular, personalizada, o que faz sentido para cada região. Imagina, se Minas Gerais tem inúmeras necessidades interdependentes, algumas comuns, outras que não tem nada a ver, então fica tentando vender seguro de residência numa cidade que não tem infraestrutura residencial, que não tem casas que tenham palatabilidade ou aderência
específica para o seguro residencial. Ah, aquela cidadezinha pequenininha ali só tem casa de pau a pique que a gente não consegue fazer seguro. Um exemplo, não estou falando que é isso, tá? Estou dando um exemplo. Uhum. Como é que vai ficar companhia e corretor de seguro fazendo uma ação de propor seguro residencial numa região que não tem aderência? Nós temos que ver o que aquela região precisa. Ali é uma região. Hoje nós somos, Minas Gerais, desde o ano de 2024, pela primeira vez passou a ser um estado que tem mais dependência do agronegócio do que da mineração. Primeira vez na história. A gente não fala de seguro de lavoura, seguro de agro, onde você tem a maior produção de café no sul de Minas do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Minas Gerais, se parar de produzir café, ninguém bebe café na Europa. Ai, Jesus. A verdade é essa. Não, mas o que eu estou querendo dizer, Fernanda, Marília, Angélica, todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir depois. O que é o Cidades Protegidas? Nada mais, nada menos do que qualificar o debate de uma forma, de uma ouvidoria, uma escuta ativa. O que a gente está propondo? Que a gente converse com as cidades, entenda os desafios regionalizados, culturais, sociais, econômicos, e a gente construa soluções que façam sentido para aquela localidade. Qual é a necessidade da cidade X? Lá de Extrema, do Mateus, no sul de Minas, quase em São Paulo. Aí, o que precisa? Quais são os desafios daquela cidade? Não só em relação ao poder público, mas em relação às empresas daquela cidade. Você imagina, em Belo Horizonte, você tem algumas regiões de Belo Horizonte onde todo ano chove e alaga. Ao invés da gente resolver o problema, a gente vai lá, o poder público coloca uma placa. Cuidado, região de alagamento. Tire seu carro daqui. Isso é resolver o problema? Entendeu? Isso não é solução. Você fala, olha, essa região alaga. Aí o empresário que vai lá e constrói uma padaria, uma sapataria, uma drogaria naquela região, ele tem 2 desafios, né? Quer dizer, vários. O principal é, primeiro, empreender, que é muito difícil. Você tem uma série de ações, questão de equipe e tudo mais. Aí ele está numa região que na porta da padaria dele tem lá. Todo ano alaga aqui. E aí? Simplesmente ele vai ter que construir os lugares de colocar o pãozinho dele 3 metros do chão. E a pessoa vai lá comprar pão e subir na escada e buscar o pãozinho lá em cima. Isso não é solução para o problema. A gente tem que encontrar formas de... primeiro, essas regiões... A gente vai dar cobertura para todas essas regiões, por quê? Existe um desafio. Algumas são as seguradoras que aquela região onde o problema é recorrente, seja na região de praia, onde vendaval é um problema, ou região de alagamento, aí a gente vai, enquanto o mercado de seguros ou algumas seguradoras, não faço seguro de alagamento nessa região, porque todo ano alaga. Isso não é solução de problema. Vamos colocar o dedo na ferida. Sejam corretores, sejam seguradores, a nossa responsabilidade é de cuidar. Nós temos que encontrar a solução para dar perenidade. Já que ali alaga todo ano, e pode ser que não haja resolução do problema através de ações do poder público, ou por falta de vontade política, ou por falta de condição de implementar mesmo, e aí, nós vamos ficar assistindo todo ano aqueles empresários terem prejuízo? Não. A gente tem que conversar na região da Vilarinho, em Belo Horizonte, e encontrar soluções para proteger todo o comércio local, independente do ramo de atividade. Isso é propor soluções. Por quê? Quando você pega uma região, quando você fala de agronegócio, hoje nós temos um desafio. Subvenção estadual, federal e municipal deixou de acontecer como era no passado. Hoje, o que era um apoio ao produtor rural no subsídio de contratação de seguro, hoje deixou de haver subsídio, ou seja, essa subvenção, em quase todos os lugares. Então é o seguinte, aí a pessoa tem, o empresário, o produtor rural, ele tem ou ele contrata o seguro e não tem lucro e corre um risco danado, ou não contrata e fica no prejuízo. Aí uma determinada região que é produtora de café, eu exemplifiquei o café, eu vou usar o café, quando ela é devastada por inundação, por seca, por geada, exemplo, no sul de Minas, infelizmente, acontece muito essas questões, o que acontece? Aí o governo enxerga um problemão, que é um problema de utilidade pública, porque impacta no produtor rural de um modo geral, que se esses empresários do setor não tiverem apoio do governo, eles vão quebrar, e isso vai ter um desdobramento
que é o desemprego, e isso vai impactar em toda a jornada econômica e social do nosso Estado. E ao invés da gente contratar o seguro e proteger antes, nessa hora, o governo tem que buscar no orçamento que não está previsto um dinheiro que não existe. Aí ele procura no governo federal, procura que aí fica aquele jogo de empurra. Não, mas o dinheiro não vem de lá, o dinheiro não vem de cá. Eu não estou fazendo uma colocação, um aspecto político. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que discutir o antes. Vamos proteger para evitar que em situações como essa não haja dinheiro ou tenha que tirar dinheiro, cobertor curto, né? Tirar dinheiro de um orçamento que já é difícil em relação à saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Aí você tira de questões básicas para resolver um problema. Se a gente tivesse trabalhado antes, a gente teria protegido e não vai ter que tirar dinheiro de onde tem que colocar. Então, quanto mais a gente proteger de forma antecipada e discutir isso, ouvir e levar soluções personalizadas para as cidades, nós vamos evitar que o dinheiro arrecadado com os nossos impostos seja de uma forma errada, retirado do orçamento depois, para tampar um buraco que nós podemos resolver antes. Então, o que é o Cidades Protegidas? Um debate qualificado em cima de reais desafios, soluções possíveis, soluções a serem construídas e não simplesmente o mercado de seguros ou uma ou outra companhia falar, não faço, não quero. Não, nós temos que fazer. Nós precisamos discutir a respeito. As seguradoras também precisam participar desse debate. Isso. Não, e eu posso dizer o seguinte, a grande maioria delas tem participado, elas têm buscado o entendimento, elas até se preocupam um pouco com isso, porque nós estamos propondo a discussão de algo que ninguém nunca propôs. Porque qual é o papel do corretor de seguros daqui para trás? O Cidades Protegidas, essa brincadeirinha aqui, ó, eu fico com isso aqui de noite. Eu durmo com cidade protegida, eu levo isso aqui, eu guardo dentro da cueca, eu tenho cidade protegida para mostrar para todo mundo. Não, mas é verdade, gente. O que eu estou querendo dizer é que isso é algo que faz sentido para todo mundo. Com certeza. Não interessa quem é o prefeito, quem é a Câmara, não interessa quem é o governador, quem compõe a Assembleia, quem é o presidente da República, quem são os senadores, deputados federais e estaduais do nosso país. Nós, corretores de seguros, somos os protagonistas de transformação social e econômica. O que nós estamos propondo? Assumir esse protagonismo de forma clara e objetiva. Nós estamos aqui, a gente vai mudar o país. Seja quem estiver no nosso governo, na esfera municipal, estadual ou federal, nós vamos propor trabalhar antecipadamente na profilaxia, na prevenção, com seguros que sejam palatáveis, aderentes e que caibam no orçamento das cidades, das empresas, das entidades de representação. Que ainda existe um outro problema. Por falta de conhecimento, por falta de debate, muita gente acha que é caro se proteger. Então, isso é um papo furado. É porque a realidade da Marília não é a realidade da Fernanda, que não é da Angélica, que não é do Gustavo. A necessidade de cada um de nós quatro, ela é diferente. Seja no ambiente de proteção de renda, de proteção patrimonial, proteção familiar, da saúde. Às vezes você tem uma necessidade de cuidar de alguém que tem uma idade avançada e você tem uma necessidade de fluxo de caixa, de pagamento de plano de saúde para uma pessoa idosa, que a gente sabe o desafio que é. Então, a gente vai deixar as pessoas morrerem na fila dos hospitais ou vão deixar pessoas que podem ter uma assistência médica preliminar, online, evitando as filas nos hospitais e vamos salvar a vida? Qual o papel que a gente decidiu assumir? Então, o Sincorp Minas Gerais, na pessoa de todos nós aqui presentes, de mais um tanto de gente que está dedicando a sua vida, está propondo que a gente precisa de mudar o mundo. Isso é o Cidades Protegidas. Mas antes, a gente precisa de conversar, falar a respeito, aculturar a sociedade. E a partir do aculturamento, do entendimento, da ouvidoria, da escuta ativa, nós vamos transformar muitas vidas. Muitas vidas. E Gustavo, Fernanda e Angélica, né? O Herbert, acho que ele resumiu bem aqui pra gente o que é o Cidades Protegidas, que ele falou assim no chat. Por mais que sejamos muito bem preparados, ainda precisamos explicar o que de fato um profissional formado pela SUSEP pode ofertar, implementar e dar suporte. É isso, a população precisa entender o que a gente faz de verdade, o que a gente oferece, né? Tem muita coisa em risco, né, Marília? Então, assim, e quando o seguro não chega, seja por desconhecimento, por não saber quanto custa se proteger, a cidade para, né? Exato.
o concreto vai cedendo, a memória vai acabando. Diamantina, que é uma cidade cheia de patrimônios históricos, não tinha cobertura securitária sobre quase nada, sobre quase nenhum imóvel. Então, assim, a cidade ela é construída sobre essas lacunas, né? Sobre essas. É uma identidade de Diamantina as igrejas. As pessoas vão para lá, assim como tem a Vesperato, que a gente teve a oportunidade de ver. As igrejas reúnem a população. É um evento social. Ir à missa num domingo, por exemplo. Se uma igreja dessa pega fogo, onde e como as pessoas vão se reunir? Então, nós não estamos falando só sobre proteção patrimonial, nós estamos falando de proteção da história. E essa questão da igreja, nem todo mundo sabe, Fernanda. E eu acho que é importante a gente dar uma pincelada sobre isso. Quem estava lá ouviu. Quando a gente já fez a apresentação nesse debate Cidades Protegidas para a igreja, o Dom Darcy, que é o representante da igreja, o arcebispo local, representa mais de 510 igrejas da região do Vale de Jequitinhonha. Ele falou, Gustavo, ele é uma pessoa especial, muito especial, em todos os sentidos. Estou achando ótimo. Primeiro, eu quero que vocês não nos abandonem. Primeiro, o que eu ouvi, olha que legal. No mercado de seguros, não vá lá, faça um away e desapareça. Isso não aconteceu e não vai acontecer em momento algum. Mas nós temos aqui um problema, as nossas igrejas não têm cobertura, ninguém faz. O que nós fizemos? Acolhemos, pedimos a relação das igrejas, os endereços, fizemos levantamento com engenharia, vimos o custo de reparação, de reconstrução, igrejas de 9 milhões, 18 milhões, 45 milhões e tal, e fizemos um desenho e buscamos no mercado de seguros companhias que acolhessem essa demanda. Na época, a Porto Seguro falou, eu topo. Eu vou dar aqui o nome, que eu acho que é importante, né, gente? Até porque é o seguinte, outras foram consultadas, mas a Porto falou, eu topo, vamos fazer o desenho dessa apólice. Fez um desenho, precificou, fizemos as inspeções antecipadas com todo um carinho que não seria aceitação tradicional, a companhia sabia dos desafios, ela aceitou, fez 2 recomendações em 2 prédios, falou, olha, faz esse pequeno ajuste aqui só para ficar legal, e isso é importante, o empresário, o responsável pela igreja, pelo poder público, entender que esses debates podem acontecer, olha, me ajuda a te ajudar, ou seja, uma construção a muitas mãos, a gente conseguiu implementar, precificamos e entregamos, a Mitra autorizou a contratação desses seguros. Mas, para nossa surpresa, o que é importante que a gente faz, né? Responsabilidade social, econômica, etc. Essa precificação veio com uma remuneração prevista em comissionamento, algo que a gente nem pediu. Não pedimos, era um pouquinho, né? Um dinheirinho. O que nós fizemos? Como o Sincor ele não vende seguro, ele lidera esse projeto, nós alocamos essa produção nas corretoras de seguros associadas ao Sincor. Aí tem que ser associado, né, gente? É básico, associado ao Sincor daquela região. O que aconteceu? Aquelas corretoras, 3 corretoras, nos procuraram e falaram, mas o que é isso? Que dinheiro que é esse que caiu aqui, que eu não entendi? Questionaram a gente, aí a gente explicou do que se tratava, porque a gente dividiu 33% dessas 3 empresas. Cada uma recebeu 1/3 desse comissionamento. Nada tão significativo. Eu estou querendo dizer que é um trabalho que foi feito pelo Sincor e o corretor associado recebeu no seu extrato de comissão. Essas empresas falaram, não, nós não fizemos jus a essa comissão porque a gente não trabalhou isso. Nós vamos, aí eles fizeram uma proposta, avisaram para o Sincor, nós vamos usar esse dinheiro para contratar apólice de seguro para prédios da nossa cidade, que sejam públicos e que não tenham cobertura, creches, etc. Eles conseguiram fazer seguro de 3 ou 4 prédios e ainda sobrou um dinheirinho. O que eles pegaram? Fizeram seguros, custearam um consórcio das 3 corretoras e ainda pegaram esse dinheiro que sobrou e doaram para uma creche. Vocês estão entendendo o tamanho dessa corrente? É uma cascata de coisa boa. O pessoal falou lá, corrente do bem. Eu falei, não, nesse caso eu dei uma brincadinha, né? Falei, foi corrente do Bentes, que foi o que eu usei quando eu fui candidato a vereador há 6 anos atrás. Eles morreram de rir. Falou, pode ser do Bentes, pode ser do bem, não interessa. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que o que a gente quer propor é algo que já acontece. O corretor de seguros, em toda a sua essência, em todos os estados, em todo o país,
ele já transforma vidas. Mas nós nunca trabalhamos isso institucionalmente, antecipadamente, e o que nós vamos fazer? Isso está acontecendo e vai ter uma escala, os corretores de seguros que se preparem, estejam atentos a isso, porque as oportunidades irão explodir no seu quintal. Então o corretor vai ter que estar preparado. Nós já começamos uma jornada de preparação da nossa equipe de diretores do Sincor e embaixadores. Na última semana, amanhã nós temos a segunda aula, porque a gente vai fazer uma jornada de preparação para que todo mundo do Sincor, toda a diretoria e embaixadores, que é tudo uma coisa só, somos todos embaixadores, e a gente esteja alinhado em relação ao mesmo nível de compreensão dos cidades protegidas. Isso é o que a gente vai fazer. E depois, a partir desse ano, os embaixadores liderarão grupos de trabalho com os corretores da sua região que sejam associados ao Sincor para que todos possam realizar a entrega. Os embaixadores e a diretoria não vão conseguir atender a todo mundo. Então nós precisamos de corretores preparados, capacitados, associados ao Sincor Minas Gerais, e aqui eu faço uma convocação, pessoal, convidem os corretores de seguros do nosso estado e de todo o país para se associarem ao Sincor dos seus estados. Os sindicatos fazem muito pelos corretores e nós precisamos de fazer pelos nossos sindicatos, principalmente com um viés de liderança, esse que hoje nós construímos a muitas mãos. Eu tenho o privilégio de fazer parte disso, mas eu sou só uma formiguinha desse formigueiro gigante de pessoas maravilhosas aqui, e todo mundo, a Fernanda está bem pertinho, as meninas estão no grupo de embaixadores, mas a Fernanda está no dia a dia, ela pode atestar que aqui não tem ninguém mais importante do que todo mundo. Cada um ocupa um papel de uma equipe que quer ser campeã de uma jornada mundial. E nós não pararemos até que sejamos campeões da proteção securitária, não só do nosso estado, como do nosso país. Isso é um trabalho a muitas mãos e todos que quiserem participar serão bem-vindos. Precisam estar associados e preparados. E atento, porque, Fiote, vai ter oportunidade para todo mundo, vai ser uma explosão de oportunidade para a gente proteger. Minas Gerais quer ser a segunda economia em seguros no país e nós estamos pertinho de chegar nesse número. Acredito que até dezembro desse ano a gente consiga, algo que nunca aconteceu na história. O Gu, o Divino falou, né? O Sincor, ele aqui não é uma corrida de 100 metros rasos, aqui é uma maratona. A gente tem um mandato de 4 anos para percorrer e aí a gente não pode sair em disparada. A gente tem que estar lá com constância, com perenidade, com muitos embaixadores, com toda a diretoria unida para a gente chegar lá no final e conseguir fazer todas as entregas que a gente precisa. Ô, dona Angélica, tudo bem aí com você? Tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. A gente fez uma caixinha de perguntas, Gustavo, no dia anterior, ontem, perguntando, e a gente recebeu algumas perguntas. Elege uma para nós aí, Angélica, para o Gustavo responder. O Gustavo já respondeu várias. Eu estou bem descontraído. Não, o Gustavo já respondeu várias. Várias, viu? né? Eu acho que ele arrematou várias aqui de dúvidas do pessoal. E uma principal que eu acho que ele pode dar um enfoque aí é como que eu, como corretora, posso trazer as cidades protegidas para minha cidade. Por exemplo, uma cidade que não tem um embaixador ou que eu quero me associar, não tem ninguém associado. Como que eu levo isso? Bom, primeira coisa é a iniciativa de participar. Então, assim, vou até responder uma coisa antes. Algumas pessoas nos perguntaram se o Cidades Protegidas é um projeto, é uma iniciativa, como é que estágio que ele está. Ele é um embrião que começou com um projeto e caminhou para uma iniciativa do Sincor e ele está se desenvolvendo. Hoje ele está adolescente. Muito provavelmente, até o próximo ano, ele será algo que o Sincor será pai para sempre, mas ele vai morar sozinho. Cidades Protegidas começa dentro do Sincor, mas ele está ganhando tanto corpo e tanta força que ele vai ter vida própria e é importante
que todo mundo saiba disso. E a gente já tem conversado sobre isso. Por quê? Porque daqui a pouco ele cresce tanto, a diretoria do Sincor vai ser insuficiente para cuidar do dia a dia dos cidades protegidas, e aí nós vamos desmembrar, aí os embaixadores vão ocupar espaço, nós vamos fazer uma fusaca, o importante é que nós vamos entregar. Mas essa pergunta é muito importante de ouvir, porque primeiro é o interesse. Você se interessa em fazer parte dessa jornada de mudança, transformar a vida junto com a gente? Primeiro, seja bem-vindo, seja você quem for. Não precisa saber o nome, seja bem-vindo. Mas para isso, primeiro, você tem que estar associado ao Sincor Minas Gerais, isso é fundamental. Por quê? Nós somos associados, somos uma entidade, precisamos de recursos para essa entidade investir nesse projeto. Então, associe-se ao Sincor, primeira coisa. Segundo, eu quero participar disso. Você pode se colocar à disposição numa cidade que, por exemplo, não tem um embaixador, eu não quero só me associar. Pô, eu tô achando legal, essa turma só tem gente bacana aí, eu queria ser um embaixador, eu posso? Aí eu não posso te responder, até porque não é uma decisão monocrática, é uma decisão onde você tem a Fernanda, Moisés, a Aline, tem uma equipe, participa dessa decisão. Mas todo mundo pode se inscrever. Tem claro. Lá no site do Sincor, tem a aba Quero ser o embaixador. Sim. E aí vem para a diretoria do Sincor, a gente analisa tudo direitinho e depois te dá um feedback. Claro, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, são etapas, interesse, isso. Associação, eu quero ser embaixador. Ou eu posso não querer ser embaixador, mas eu quero me capacitar para que eu possa levar isso para minha cidade ou para algumas cidades. Importante, eu falei do embaixador, é porque a gente vai capacitar primeiro quem está dentro de casa, Exato. Os embaixadores. E a seguir, os embaixadores, após estarem capacitados, que vai ser ao longo deste ano, serão líderes que capacitarão outros corretores associados. Ou seja, a gente está formando, nós temos um batalhão, que aí a gente está ajustando ali os generais, os capitães, os sargentos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, precisa da gente cascatear esse conhecimento, não dá para a gente treinar todo mundo ao mesmo tempo. Então, quem está dentro de casa, nós estamos alinhando e preparando, ficar todo mundo no mesmo degrau. E a partir daí nós vamos preparar essas outras pessoas. Não, mas minha cidade está precisando. Você convida, avisa ao Sincor, nós vamos designar alguém que vai te apoiar e vai estar ao seu lado para poder realizar a entrega. Às vezes você conversou, você tem uma relação muito próxima com a associação comercial, associação industrial, com o prefeito da sua cidade, ele ouviu falar, nós temos recebido contatos de senadores, deputados federais, já recebi contato de 8 governadores, querendo entender o que é as cidades protegidas. Então, pessoal, importante que os corretores entendam que quem é de fora já está mais interessado nas cidades protegidas que quem é dentro. E quem vai ser o protagonista da entrega? Os corretores. Então, ao invés da gente falar, vamos fazer cross-sell, upsell e chegar lá na frente. Não, nós invertemos a equação. Nós estamos conversando com a sociedade, falando dos desafios, das necessidades, das entregas, das construções, e a gente entrega e nós precisamos de corretor preparado para poder levar. Então é o seguinte, nós estamos levantando a demanda. Associem-se, preparem-se, estejam próximos de um embaixador, conectem-se com o embaixador, podem se habilitar ou se voluntariar a ser embaixador, pode ser que você se torne, não dá para responder de imediato. Mas, se você não se tornar, ou até você se tornar, você vai ter um batalhão de pessoas bem intencionadas ao seu lado. Às vezes tem uma cidade vizinha sua, que tem um embaixador, ele vai se conectar com você, vocês vão juntos, vão lá e fazem a entrega, entendeu? É isso. Ai, gente, é muito legal, né? Marília, você tinha feito uma pergunta pra gente, não tinha? Claro. Só avisar, não quer dizer que todos os nossos embaixadores sejam as mulheres bonitas igual essa, não. Tem uns homens feios também. Mas todos estarão preparados, tá? E aqui nós temos 3 beldades, mas tem uns homens feios pra danar. E você já viu, tem uns carecas, tem de todo tipo. Tudo bom de serviço esse povo, né? Não, todo mundo com o coração na ponta da chuteira, isso que importa. É mesmo. E querendo fazer a diferença, né? Acho que isso é o mais importante. Assumindo que, como o Gustavo diz, né, muito bem, a responsabilidade está aqui, ó, no meu colo, está comigo, né? Marília, eu falo muito, e essa palavrinha, outro dia até fiz um vídeo sobre isso, porque muita gente me pergunta,
O único jeito de você resolver os problemas é quando você fala que a responsabilidade é sua. É verdade. Quando você fala a responsabilidade é nossa, a solução está no seu colo. Quando você fala a responsabilidade é dele ou é dela, a solução também não está com você. Você abriu mão de ser um resolvedor de problemas. E quem precisa de apoio, o que é um corretor de seguros, o que é um grande profissional de qualquer área? Ele é um solucionador de problemas, nada mais do que isso. Exatamente. Ou você é um grande solucionador de problemas e chama a responsa para si e faz a diferença, ou se você apontar o dedo para o outro, simplesmente você está fora do jogo. Assuma a sua responsabilidade e transforme vidas de todo mundo no nosso país. Exatamente. Falou tudo. Uma pergunta que eu fiz, Gustavo, e que eu acho que é interessante a gente falar aqui, porque até então a gente fala das mudanças importantes, né, que a gente está propondo para as cidades, e não só para a cidade, para o próprio mercado, né, inclusive a aceitação de coisas que antes eram restritas. Mas quais foram os desafios que o Sincor enfrentou até agora? Quais não foram os desafios? Todos. O mais legal, Marília, você sabe o que é interessante? Quando a gente propõe quebra de padrão, fazer um evento no meio da rua em Diamantina, fala de cidades protegidas, o primeiro momento é algo que ninguém acredita. É assim, quando eu propus há 4 anos atrás fazer um evento no meio da rua em Diamantina, todo mundo, até da diretoria, riu de mim. Falou, esse cara é um lunático. É doido. E é interessante, todas as pessoas ao longo da história que transformaram o mundo foram chamadas de doidas. E os Cidades Protegidas também propõem isso, porque quando a gente fala, vamos conversar sobre algo que ninguém nunca falou, vamos tratar, porque sempre pergunta, os corretores chegam no encontro com as seguradoras, mas esse risco é difícil de colocar, como é que faz? Isso está fora do meu interesse, isso está fora da minha cartilha, está fora do resseguro. A gente não tem apetite para isso. Isso, não, está fora do meu contrato de resseguro. Então, ao invés de você falar que está fora, arruma um jeito de pôr para dentro. Nós queremos propor às companhias e ao mercado de seguros que assuma a sua responsabilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Uma grande seguradora internacional, fechamos o contrato com ela hoje, é a primeira vez que ela patrocina um sindicato no Brasil. No Brasil. Ela chegou, procurou, falou, olha, não está no nosso orçamento e tal, mas nós encontramos aqui um budget, uma capacidade da gente entrar numa cota menor, mas a gente gostaria, por quê? Porque nós vimos o projeto Cidades Protegidas no Nascedouro em junho do ano passado, a gente está acompanhando, e nós aprovamos 2 produtos na SUSEP para poder ajudar vocês, que são nichos que ninguém quer. Eu falei, é mesmo? Aí nós fizemos uma reunião, me apresentaram, eu fiquei impressionado. Olha que legal, através de um movimento, uma companhia de seguros de outro país, que ainda ocupa um espaço pequeno no share do mercado nacional, viu um movimento liderado pelos corretores de seguros, que começou dentro do Sincor MG, falou, isso faz sentido para mim, porque eu quero levar soluções para quem não tem amparo securitário. Então, uma companhia de seguro aprovou 2 produtos dentro da autarquia para poder ajudar a gente. Só o fato dela ter apresentado isso para mim, mesmo que a capacidade de investimento dela não fosse a ideal para a nossa jornada de apoio, eu nem hesitei. Eu falei, olha, essa manifestação suas é exatamente o que o Sincor quer. Nós não queremos seguradoras que apoiem-nos com recursos financeiros e não estejam dispostas a transformar o algo que não se protege para algo que se protege. Nós queremos engajar o mercado de seguro para fazer um arrastão de proteção securitária. Entendeu? Então não é proteger vida, família, é proteger tudo. É vida, é família, é patrimônio, é renda, é igreja, é museu, é avião, é navio, é carrinho de rolemã. Agora vem aí um triciclo, Belo Horizonte. Olha para você ver como é que é a cabeça de corretor. Hoje eu estava vendo uma reportagem que acabaram as carroças, tração animal em Belo Horizonte. Uma lei municipal impediu, né? Desde janeiro agora. E a prefeitura hoje fez o lançamento de um triciclo, um carrinho com 2 rodinhas atrás e uma na frente, o prefeito lá dirigindo aquele negócio. Eu vi a reportagem, o que me veio na cabeça? E o seguro dessa jossa? Por quê? Eles vão trocar os cavalinhos, tá certo, eu concordo, por um tanto de triciclo que vai ficar rodando nas ruas
com a caçambinha para poder recolher lixo, para recolher de tudo. A rainha da sucata, o que quiser. Então a pessoa... Então é o seguinte, nós temos que, enquanto mercado de seguros, proteger esses carrinhos que vão rodar na rua. Simples assim. Algo novo que vai ser andar na rua, nós vamos proteger. Vai ter um triciclo, vai ter um monociclo, vai ter um quadriciclo, vai ter um... Daqui a pouco a gente vai estar andando de drone por aí, né? Vai proteger as pessoas, o drone e a responsabilidade civil deste dano que esse triciclo pode causar. É isso. Tem uma política pública nova, lançou algo novo, que vai impactar na mobilidade de uma cidade, e a segurança e a proteção securitária de quem conduz, do patrimônio, até porque esse carrinho é comprado com dinheiro nosso, dinheiro público, é dinheiro de imposto que nós pagamos, então não é. A gente tem que parar com isso. O dinheiro é público, o dinheiro é público. Público é nosso, não é do governo. Entendeu? Vamos parar com esse negócio, é da cidade, é do governo, é do... Não, o que está ali, essa turma, eles só usam o dinheiro que nós agrupamos em forma de impostos. Então nós temos que ter responsabilidade de cuidar do que é nosso. Então, cuidar do carrinho, do motorista. Esse carrinho pode atropelar alguém, atropelar uma criança, cair algo que está ali em cima, um botijão de gás que está sendo carregado, cair em cima de alguém, em cima de um carro. Nós temos que prever isso. Isso é discutir proteção securitária. E não é assistir uma mudança na mobilidade urbana em Belo Horizonte. Ontem teve o lançamento da etapa do metrô, né? E aí, o metrô está assegurado? A próxima etapa do metrô em relação à proteção securitária de risco de engenharia já está feita? Porque é o seguinte, estão gastando zilhões de reais no metrô. Mas e a proteção securitária das pessoas, do patrimônio, de terceiros e etc? Isso é que nós estamos propondo, entendeu? Meninas, e por que os cidades protegidas a gente precisa falar dele, não só com a iniciativa privada, mas com o poder público? Porque todos esses exemplos que o Gustavo trouxe, eles um imprevisto, uma chuva fora de hora, ele causa um desastre orçamentário. Então, as cidades protegidas, elas desoneram o Estado, desoneram a prefeitura, desoneram tudo. Então, geralmente a gente só lembra de falar de seguro quando acontece alguma coisa. Depois, então, né? Depois. Então, aqui, o planejamento de risco é falar antes. Resumindo, para todos os corretores que estão aqui, os cidades protegidas é para qualificar o debate sobre essas questões, sobre os desafios da administração como um todo, seja da privada, seja da pública, porque a gente tem não só a responsabilidade, mas o dever social de proteger toda a nossa sociedade. Fernando, e um ponto importante que você falou em relação ao poder público, não é só o fato dele compreender, é o fato dele promover a proteção securitária. Porque nós precisamos estar lado a lado, e a partir do momento que ele promove, que ele tem capacidade de dar alcance em relação a essas soluções, estão nos ajudando a ajudar a administração dos recursos públicos. Podem ser criadas leis municipais. Eu não gosto muito dessa palavra, tá, pessoal? Mas entendam o que eu quero dizer. Se algo não se implementa e as pessoas não entendem a necessidade, pode ser que o poder público incentive, ou através de projeto de lei municipal, exija que todo evento naquela cidade tenha uma apólice de seguro de responsabilidade civil de eventos. Porque se não tiver, aquelas pessoas que sofreram acidente, vierem a falecer, forem pisoteadas, as famílias vão receber indenização. Se a pessoa não entende a proteção securitária de forma espontânea, nós vamos ajudá-la a entender o porquê disso. Porque a pior coisa do mundo é quando você vê uma família devastada com a morte de alguém e que, além do falecimento, do impacto emocional, você ainda tenha um impacto econômico que aquela família, a partir dali, aquela viúva, ou aquele viúvo, ou aqueles filhos, vão estar pensando, e agora como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para amanhã. Infelizmente, pessoal, nós estamos falando de mais de 90% das famílias do Brasil que não tem dinheiro para amanhã. Nós temos um problema grave, e nossos encontros vai falar sobre isso, que é a sucessão empresarial. A maior parte das empresas no Brasil acabam quando um sócio falece,
que as empresas não têm um planejamento sucessório, que existe um seguro, e a gente vai falar muito sobre isso, que contempla a cobertura securitária no caso de falecimento de um dos sócios. Você tem lá, a empresa vale R$1 milhão, são 2 sócios, e é igualdade de distribuição, 50% para cada um, 500 mil para um e para outro. Por quê? A legislação prevê que no caso de falecimento de um sócio, o sócio que permaneceu tem que quitar aqueles haveres para aquela família de R$500 mil. Então, 90% das empresas, ou quase 100, não tem os R$500 mil. Você tem dois problemas. Você não tem o dinheiro, e se você não tiver o dinheiro, na semana seguinte, alguém da família vai assumir a posição, o posto daquele sócio. Alguém que não gosta do negócio, que não entende o negócio, que não se relaciona com outro sócio, ou seja, vai destruir um projeto de vida de 2 famílias. Além disso, quebrou a empresa, gera um impacto social gigante, desemprego. Então nós temos que falar sobre isso. Por que toda empresa no Brasil não tem uma apólice de seguro de sucessão empresarial? É básica, existe. Nós temos corretores de seguros que não têm proteção securitária nessa linha. Eu, na minha empresa, a primeira coisa que nós fizemos é uma apólice de seguro de, proteção, de sucessão empresarial. Eu falecer hoje, amanhã ou daqui 5 anos, eu já falei com a minha esposa e com meus filhos, olha, lá na minha empresa, vocês não vão assumir, vocês vão receber X milhões de reais correspondentes à minha participação societária e faz dinheiro do jeito que você quiser, vai fazer festa, vai viajar, mas lá vocês não vão entrar. Por quê? Porque eu estou resolvendo um problema da minha empresa, dos meus sócios e dos nossos clientes. Porque ainda tem a questão dos clientes. Se a empresa acaba, e os clientes? Hoje em dia nós temos corretoras de seguros em empresas do Brasil que os clientes simplesmente ficam desassistidos. Tem um corretor sozinho, que o sócio é a esposa, ou o esposo, um filho, mas que está ali para compor o quadro societário. Mas que efetivamente ele não está no negócio. Nós tivemos um problema desse no Triângulo Mineiro, que um corretor de seguros, embaixador do Sincor, faleceu e a corretora não estava pronta para esse processo. E nos procurou o nosso embaixador, o Felipe Rossi, que é advogado, que está ajudando e contribuindo com essa jornada até que a filha do corretor de seguros se habilite na escola de negócios e seguros e possa assumir o papel. Olha o tamanho do negócio. Nós temos uma responsabilidade gigante. Nós precisamos de falar com as empresas que existe uma proteção securitária para evitar situações dessa natureza. Proteção securitária do CPF, o DNO, o INO e uma tanto de outras coisas. É muito. Dá para fazer uma live de 1 semana que o tanto de coisa que tem para falar. Tem mesmo. Esse homem fala demais, gente. Então, aqui, ó. Não, eu desconheço poucas pessoas no mundo que amam seguro como eu. Isso aí eu desconheço. Não, isso eu amo o que nós fazemos, não o que eu faço. Aliás, eu amo o que nós podemos fazer. Isso é que faz a diferença. Então, meninas, eu queria uma colinha. Quem pode me ajudar aí? Tem muitos corretores aqui, tem muita gente na live. Que delícia. Vamos soltar para os corretores os meses das nossas agendas, aonde a gente vai percorrer Minas Gerais? Eu acho isso importante. Respondam aqui nos comentários, gente, de onde vocês são. A gente começa a nossa jornada de viagens. Fala, Gustavo, fala. Não vou falar nada, eu só vou falar que nós vamos começar em Belo Horizonte no dia 14. Dia 14 de abril, numa jornada ultra mega especial. Preparem-se que vem novidade por aí. Acho que que vão se surpreender com o BH. Vai dar certo? Tomara, hein? Tomara. Já deu. É, isso mesmo. Calma, Fernanda, tira o Gustavo, que senão ele vai falar, ele vai dar spoiler. Senão ele vai contar. Ele vai dar spoiler. Não, eu só falei que começa em BH dia 14 de abril, só isso. Então a primeira cidade que a gente vai é 14 de abril, Belo Horizonte, num local icônico, extremamente maravilhoso, tá? Nós vamos percorrer em maio, nós vamos para onde, Angélica? Maio, se não tiver mudado aqui, tiver mudado alguma coisa, mas é a região ali de Ipatinga e Governador Valadares, tá? Em maio. Depois, junho vai ser Montes Claros, Sete Lagoas e Divinópolis. Junho, Montes Claros, Sete Lagoas e Divinópolis. Depois, setembro, Pouso Alegre, Poços de Caldas. Julho é férias, a gente está descansando. Pula para setembro. Agosto. Pouso Alegre, Poços de Caldas e Varginha. Então, e agosto? Agosto. É agosto. Não tá na minha.
Tem né? agosto. Então eu agosto, já anotei setembro, errado, outubro. porque eu fiz um resuminho. Ah, tá. Em agosto tem Juiz de Fora e na Zona da Mata, Juiz São de Fora João e del São João Rei. del Rei. Juiz Tá. de Fora e São João del Rei. Em setembro a gente vai para o sul de Minas. E a Fernanda tá querendo incluir mais uma passadinha em outra cidade aí, não fala nada não. Mais uma cidadezinha ali no sul de Minas, na região sudoeste de Minas. Tô querendo dar uma passadinha por lá. Sul de Minas nós temos Varginha, Pouso Alegre e Poços de Caldas. Poços de Caldas, exatamente. E a gente encerra a nossa jornada em outubro com Uberaba e Uberlândia. Mas Beraba não e vou dar Berlândia. pouco. Nós Vou vamos dar gastar pouco, né? chinelo, hein? Nós vamos gastar sola de sapato esse ano. E eu quero ver. Ah lá, eu já tenho embaixadora falando: aqui. Calma, Flávia, calma. Ô, Fernanda, ainda detalhando algumas coisas. No mês de março, ainda vai ter o início de março, que não é do Sincor, mas que o Sincor promove e apoia. O Congresso Minha Vida Protegida no início de março, Isso. que é importante. Eu sei que a Marília vai estar lá, eu estou agarrado também. Não sei se a Angélica vai, mas eu e a Marília eu tenho certeza. Agarrada. Ainda vai ter, em meados de março, o CONSEGNE, que é o Congresso dos Estados do Norte e Nordeste do Brasil. Ainda vai ter Copa do Mundo em junho e julho. Ainda vai ter Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros também no mês de agosto. No Rio, agora eu estou na dúvida se é Rio ou Brasília. Tem uma discussão. É porque existe um talvez aí, por isso que não posso não dar garantia. E ainda vai ter, depois do último lá, ainda vai ter eleições gerais no Brasil. Ou seja, esse ano nós vamos parar só no Natal. Se der Vai tudo bombar. certo. Ah lá, gente, partiu Salvador, tá todo mundo indo pro Congresso lá em Salvador, já que tá aqui falando que vai. Eu já tô até de sunga. Você vai, não vai, Marília? Eu já quero o Olodum aqui, ó. As marcas do roupa de Olodum. ir já. Deus, ô Angélica, você tá entendendo isso? Ô Marília, você acredita que eu vou pro Minha Vida Protegida? Eu fico lá sexta e sábado Minha Vida Protegida. Domingo eu pego avião, vou direto para Salvador. Fico 4 dias em Guarajuba, umas mini férias. E aí depois já vou direto pro Conseg. Olha que delícia. Ó, já tô lá mesmo. Nós vamos passar, aqui ó, tô respondendo o Adilson, nós vamos passar em Montes Claros no mês de junho, tá, Adilson? Coloca aí na sua agenda em junho. Depois a gente vai soltar as datas certinhas, com todo o Ô, Adilson, você prepara para nós uma carne de sol aí top. Isso. Prepara um arrumadinho para nós, pra gente trazer para BH, tá? E a gente deseja que todos os corretores participem com a gente. O cronograma do evento tá maravilhoso, tem muito conteúdo, muita informação relevante. A gente vai falar muito sobre cidades protegidas. A gente vai apresentar os embaixadores dessas regiões para que vocês se conectem, para que vocês tirem suas dúvidas, abracem o Sincor junto com a gente, porque se tem uma coisa que a gente faz com amor, paixão, carinho, dedicação, é servir ao Sincor. Né? Todos nós estamos aqui às terças-feiras fazendo essas lives para levar muito conteúdo para vocês. Gente, precisamos encerrar a live. Nossas últimas considerações, Angélica, Gustavo e Marília. Posso começar? Estou aqui em Pode. cima. Gente, falar que esse projeto de Cidades Protegidas, a gente está levando uma consultoria gratuita para os órgãos públicos. Você já imaginou se eles fossem pagar, contratar, né, uma consultoria 0,800 que a gente está dando aí para esses órgãos públicos, que vai trazer benefício para todo mundo, para o coletivo, né? Então tem tudo a ver com o Sincor. Convido também para toda terça-feira aqui acompanhar as lives, a gente vai divulgando e a gente conta com a colaboração de todo mundo, que a gente sempre vai colocar caixinha de pergunta lá para os corretores para ajudar a gente na live. Essas meninas são feras nas redes sociais, Gustavo. Nós estamos entregando assim, ó. Eu vou dormir tranquila, que a live vai ficar em boas mãos. Isso aí. E acho que outro ponto importante, né? É pedir paciência para quem está aí do outro lado, que eu e a Angélica não temos essa, né, destreza toda que Fernando e Gustavo têm para poder falar nas lives. A gente está aprendendo, né? Mas vai ser um prazer compartilhar essas lives com vocês. Eu acho que quando a gente sente de verdade, né, que um sindicato
tá junto com a gente, e não só junto, né? Traz corretores para poder falar em nome do Sincor, é porque ele está disposto a nos ouvir. E eu acho que isso é importantíssimo, né? Então, assim, é um prazer fazer parte disso. E contem sempre comigo, vocês vão, né, me ver aí, ver a Angélica muitas outras vezes agora nas lives. Sempre, sempre. Nossa próxima live será dia 24 de fevereiro, não é, meninas? Exatamente. Não vamos soltar ainda quem vai ser nosso convidado, mas a gente vai divulgar aqui nas nossas redes sociais. E para encerrar, Gustavo, deixa seu recado pra gente aqui, por favor. Bom, pessoal, o que eu queria falar, assim, nessa hora eu queria falar muito do fundo do coração, sabe? Para quem ainda não entendeu o que a gente está propondo, não é nada para cada um de nós. Nada. Hoje tivemos uma reunião, eu, Fernanda, a Nara, falando sobre questões de trabalhar pela coletividade. Eu queria pedir a vocês que permitissem que o que está sendo construído aqui transformasse a vida de vocês como transformou a minha vida e de tantas outras pessoas. Eu precisei de viver o que eu estou vivendo aqui para me sentir pela primeira vez na minha vida um ser humano. E quando a gente faz algo de verdade, sem pensar em retorno, mas que a gente enxerga que as coisas estão acontecendo e que Deus está movendo isso de uma forma muito, muito legal e muito linda, você entende o que é trabalhar por muita gente, e principalmente por quem transforma vidas. Então eu queria pedir um voto de confiança, porque ainda temos nos sindicatos no nosso país e também no Sincor Minas Gerais, muitos poucos associados que poderiam fazer parte disso ao nosso lado. Importante que todos ouçam que todo mundo que está aqui hoje, que está fazendo esse trabalho, está fazendo de coração, de verdade, e que está querendo fazer uma transformação que pouca gente ainda enxergou. Muita gente às vezes até acha, ou ainda é capaz de achar que a gente está trabalhando por nós mesmos, trabalhando pela minha imagem, pela imagem da Fernanda, pela imagem de outro, pela imagem da Marília, da Angélica. Galera, é muito mais do que isso. Só sai do coração e eu falo que transforma de verdade se for genuíno. O que está sendo feito é algo que transformou a minha vida. E eu queria muito convidar quem está aqui, quem vai nos assistir depois, a que viva isso conosco. Não é só se associar. Se associar é básico, mas faça parte disso. Transforme a sua carreira profissional em algo que você não saia de casa ou fique em casa no seu home office para poder vender mais uma apólice de seguro. Isso não transforma uma vida. Isso não faz você saltar da cama para poder fazer a diferença. Agora, isso tudo que está sendo feito aqui é transformador. Eu falo com os meus sócios na minha empresa de seguros, comento com muita gente, falo que o que eu vivia no passado foi muito importante para mim. Mas eu não quero voltar para onde eu estava. Eu enxerguei, a partir de uma janela, que o mundo que a gente está entrando é um mundo muito maior e de muito mais alcance. Por isso que a gente está propondo cidades protegidas, que é só a ponta de um iceberg. A gente transforma a vida todos os dias. Eu não estou aqui para poder encontrar com o cliente presencialmente ou online e falar com ele somente de contrato de seguro. O que eu quero que os corretores compreendam é que nós estamos liderando um movimento de transformação nacional da nossa sociedade. E quem quiser fazer parte disso será muito bem-vindo. Todos. Entendam isso. Falo isso do fundo do meu coração, em nome das coisas mais importantes que existem na minha vida, que depois de Deus são minha esposa e meus filhos. Isso mudou a minha vida. Façam parte disso e vivam isso que a gente está vivendo. Vocês vão ver como é que muda. Só isso que eu queria falar. Eu já fiz vários relatos aqui, né, do quanto isso transformou minha vida de verdade. Quando a gente faz com amor, com entrega, o resultado ele vem, ele acontece, e servir a coletividade é algo transformador, né? A gente aprende muito com o Gustavo. O Gustavo fala muito que o diálogo ele tem que nortear as nossas decisões.
e o debate está sempre aqui aberto. O Sincor é uma casa de todos vocês, corretores. Se associem, estejam junto com a gente, venham viver essa experiência, façam parte do Sincor. O Sincor é uma casa, é a casa do corretor, está aberto, está de portas abertas. A gente tem muito para ofertar. Se você tiver dúvida no que fazer, pense no que Jesus faria. Faz igual, tá tudo certo. Tá tudo bem. Então um beijo para vocês, meninas. Beijo, Gustavo. Beijo para todo mundo que assistiu aqui com a gente. Boa noite. Até dia 24, daqui 15 dias a gente tá de volta, viu? E cidades protegidas. Qualquer dúvida, manda aqui no Instagram do Sincor que a gente responde. Beijo, meninas. Já tem Instagram e vai ter tudo mais do Cidades Protegidas também. Segue lá o Cidades Protegidas, hein? Exatamente. Beijo, Regina. Beijo, Boa Flávia. Tchau, noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau.